Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio Vilela e você está no canal Vilela Live, o amigo de todas as horas. Pois bem, eu ia falar num estudo anterior, mas eu resolvi deixar separado, né, para não ficar muito grande, né? Estava falando sobre os alfabetos, né, em grego, que no caso é o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, não é mu, é mi, faz boca de U e fala aí, mi, ni, ki, omicron, pi, rho, que é o R, rho, sigma, tem essas três formas de escrever, o sigma no início, maiúsculo no meio também, tudo maiúsculo escreve assim, tanto no meio no final, ou no início da palavra escreve assim, o sigma no meio, que é uma bolinha igual o ômicron, igual o O aqui, um tupetinho, e a forma final que é esse, como fosse um Szinho, né? Um C com cedilha, mais ou menos. Na minha opinião, seria isso. Aí continuando, o T que é tal, aí falando também sobre o Y, tá tudo no vídeo anterior, tá bom? Isso aqui é só para recapitular. O Y, que é o som de U, o Fi, que é o som de F, o Ki, que é o som de K, o Psi, igual psicologia, né? Psi, o ômega, que é o O grandão, que é como se fosse dois ômicros, né? Dois ômicros, um do lado do outro. Aí há pessoas que dizem que seria uma tentativa de fazer dois O, acabou ficando assim, né? Se fosse fazer dois O, no segundo do outro alongado, é que o ômicro seria um O pequeno, tipo de vó, né? Vó com acento agudo, e aqui seria como se fosse um acento circunflexo, né? Igual vovô, né? Vovô, né? Com dois O, né? Pois bem, explicado sobre isso, falei também o nome de Jesus, né, que seria isso aqui, que seria Jesus Christus. Aí tem essa forma aqui maiúscula de escrever, tem essa forma minúscula de escrever, ó, Jesus Cristo, né, que é o aqui, ó. Aí falei também que tem a outra forma também de escrever também, pode ser Jesus Cristo no final com U, aqui no caso é com sigma, aqui é com U, aqui é Y, aqui é com Y. E também pode escrever também Jesus, né? Jesus, Christos. Cristo às vezes aparece sem o ômicron e sem o sigma no final, e às vezes sem o ômicron e sem o Y no final, seria somente o ômega, né? No lugar, que é o ômega. Essa forma aqui, o ômega, tá? Essas três formas tá corretas de escrever, tá? Porque é povo diferente em países diferentes, escrevendo grego, que às vezes João estava, por exemplo, o João ficou preso, né, lá na ilha de Pátimo, que pertenceu ao Império Romano, onde escreveu o Evangelho de João, que é o Evangelho de Ioannes, em grego, e Paulo, por exemplo, às vezes estava em Roma, né, por exemplo. Aí precisava de outro tipo de copista, né? Então, às vezes, copista é a forma diferente de escrever, entendeu? E até mesmo o grego moderno é diferente do grego do primeiro século, que é a forma que os romanos falavam, né? Os romanos, quando eles herdaram, ali através de Marco Antônio, né? Que ele acabou seduzindo Cleópatra, os dois foram fazer guerra contra lá na época ainda era o general Júlio César, né? Que era o César, né? Júlio César, foi fazer guerra, acabaram perdendo, porque o Júlio César tinha o Marco Antônio tinha mais exército, mas o Júlio César tinha uma marinha melhor. Acabou ganhando, aí o Império Grego passou para a mão dos romanos. Então os romanos, espertos, falaram assim, ó, já que tá todo mundo falando grego, não vamos falar latim para o mundo, vai ficar latim entre a gente. Vamos continuar usando o grego. Aí é o grego koiné, o grego comum, é o grego mal falado. É diferente do grego pré-socrático, que era de Ilíadas, aquele grego clássico, bem falado, bem diferente do grego, no caso de Aristóteles, né, que era bem falado. No caso, Aristóteles ele era escravo e tutor, professor também de Alexandre o Grande. Ali por volta mais ou menos do ano 326, foi quando Alexandre o Grande morreu, mais ou menos, antes de Cristo, né? Até o terceiro século mais ou menos se usava o grego mal falado, que é o grego koiné, que é o grego comum. Depois tem o grego moderno, depois veio o grego bizantino, tá? Que se falava muito lá na Turquia, na Capadócia, tem uma outra forma. Então tem vários tipos de grego. O tipo de grego que estão falando aqui é o grego koiné, um grego bíblico, primeiro século, tá bom? Então, explicado sobre isso,
ficou algo que ficou para falar, que é como se abrevia o nome Jesus Cristo em grego, que em hebraico é Yeshua HaMashiach, tá? Então, como que se abrevia essa palavra aqui, ó? Jesus Cristo, Jesus Cristo. É assim, ó, dessa forma aqui que se abrevia, tá? Que é um K, que de Cristos, que é um X, né? E o R aqui, ó, Cristos. Tem aqui, ó. Tem no caso o Ki e o Ro. Não lembrar que eu não confundi com o Ro, é um P, né? Como fosse um P, né? Como fosse um Pzinho, né? Aí puxar uma perninha. Lembra que parece meio ômico aqui, né? Um ômicozinho com a perninha pra ter que descer essa perninha. É o Ro, som de R, tá bom? Igual Roma, igual rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Diga tudo isso 3 vezes rápido, sem gaguejar. Então é o R, tá? Não confundir com pi. Pi é isso aqui, tá? Tem muito na matemática que no caso é 3,14,3333333 periodicamente. Ou uns falam que é 15 alguma coisa, outros falam que é 14 alguma coisa. É o pi. Não confundir o pi, como fosse esses dois pauzinhos, com o rho, tá? Então falando que é o rho. Então é o ki, ó. Esse X aqui com R, de Christos, tá? De Cristo. Então, o que eles faziam? Antigamente, os cristãos estavam sendo perseguidos no mundo inteiro, né? Estavam sendo perseguidos. Então, você vai estudar sobre a história da igreja, que o nome correto não é história da igreja, porque a igreja, senão seria a história da igreja católica, mas tem outros povos. O correto é falar a história do pensamento cristão, né, que vem até nós até hoje. História do pensamento cristão, que tem várias denominações no mundo inteiro. Tem ortodoxo, tem vários. No caso, eu sou messiânico, cristão messiânico. Não sou judeu. Messiânico é aquela pessoa que acredita em Jesus judaico, não em Jesus filósofo greco-romano, igual a igreja católica apostólica romana acredita, como fosse um filósofo grego, um filósofo estoico. Até muitas igrejas evangélicas têm a visão de Jesus muito abrasileirado, um Jesus muito greco-romano, né? Bem, como eu falar assim, um Jesus quase um filósofo grego, né? Quase assim. Então, eu sou messiânico, mexirrim, em hebraico significa mexirrim. Então eles faziam isso aqui, quando estava perseguido. Então o que eles faziam? Eles ficavam muito em cavernas. Você chega lá na Turquia, tem muitas cavernas ali embaixo. As pessoas falam que é homem das cavernas que fizeram aquilo. Não, era o cristão que ficava ali, que era perseguido por outros povos, né? Império Romano, muçulmano, então eles ficavam ali dentro de caverna. Então o que eles faziam? Eles faziam nas cavernas um X e o R aqui, que é o X e o R. Também eles faziam muito em catacumbas também, né? Eles ficavam muito debaixo de solo. Tem um versículo que fala sobre isso, vou ver se eu acho aqui para falar para vocês ainda nesse vídeo. Então, quando eles queriam se comunicar, o que eles faziam? E, às vezes eles chegavam, faziam um X e o R. Então a outra pessoa ia saber, é um código, entendeu? É um código. Para a pessoa não ser perseguida, não acabar sendo morto, não acabar sendo jogado para lutar contra os gladiadores. E lá os gladiadores é praticamente o pessoal lá pelado, os que estão pelados lá, homem, mulher, criança. Botava uma espada de madeira na mão dele, uma espada velha, que não tinha fiação nenhuma. Vai para um gladiador todo bem vestido, todo cheio de armadura para lutar, né? Contra os cristãos lá. Era dessa forma. Teve uma perseguição muito grande. A mal perseguição começou sob o domínio do imperador Nero, né? Que era o Nero César, né? Então teve a perseguição também de Trajano. Trajano perseguiu muito também, Trajano. Acho que foi um dos que mais perseguiu. Também teve o imperador Adriano, que falava que era um grande filósofo. Parece até aquele filme, né? Fala sobre ele também, que é no filme, acho que é o Gladiador, né? Com Russell Crowe, né? Russell Crowe. Aí fica falando do Marco Aurélio lá, como se fosse um grande, também perseguiu. O imperador Adriano também perseguiu. O imperador, que é o general Tito, o general Tito é filho do imperador romano também, que no caso passou a ser o imperador Trajano. Ele perseguiu muitos judeus, e pelo fato de ele perseguir os judeus, acabou perseguindo cristãos também, que no início os cristãos mexirrim, os messiânicos,
eles eram tudo judeus, né? Não eram de outras etnias, não eram goins, não é de outras etnias. Então entrava na leva. Ah, é judeu? Entra na leva. Quer saber se é cristão? Bota na leva lá também, do sarrafo. Que teve a queda do templo de Jerusalém, no ano 70 ou 71 depois de Cristo, tá? Tem uns que falam que é 72, 71, 70, ali na campanha do general Tito, tá bom? Então, é esses códigos que eles faziam, para não ser perseguido. Aí tem aqui, ó o X, o R, também fazendo dessa forma também, ó. Como fosse um X como fosse um P dentro, mas é o R como fosse o P dentro. E dessa forma também, que é mais tardia. Essa forma aqui é a forma no primeiro, segundo século mais ou menos se fazia. Eles botavam em caverna, catacumbas. Essa forma aqui é mais no Império Bizantino, mas, pô, é mais ou menos ali, mais ou menos a partir do segundo século. E no terceiro século, eles faziam essa forma aqui, é mais na parte mais tardia da Idade Média, ali por volta do século VII, ali, que o cristianismo já tinha sido acoplado já ao Estado, né? Aí passou a ser uma religião, através da Igreja Católica, aceitável no mundo inteiro. Ela passou a ser o quê? Institucionalizada. Ela passou a ser uma instituição que ligou a Igreja com o Estado, tá? Mas antes da Igreja ser ligada até o Estado, que foi no concílio, o Concílio de Nicéia, foi no ano 315, no ano 315 da era cristã, através de um imperador chamado Constantino, que pegou, aí unificou, aí quis agradar gregos e romanos mais ou menos, né? Aí tinha aquela galera que gostava do sol, que era o culto a Mitra, gostava do sol, e tinha o pessoal também que gostava também de Hera, gostava também da Rainha dos Céus. Aí juntou tudo com cristão para poder ficar bem com todo mundo, politicagem. Aí juntou o pessoal do mitraísmo, que tinha o culto do touro, que o pessoal ficava embaixo de um touro, aí furava a barriga do touro e descia sangue sobre a cabeça, o mitraísmo. Aí tinha um pessoal também que gostava também da Rainha dos Céus, né? Que fala muito na Bíblia, que fala sobre, principalmente em Isaías, né? Fala muito que para não fazer bolo para a Rainha dos Céus, né? Que na verdade é Lilith, na verdade é a Xerá, que é a esposa de Baal, né? Também é a mesma pessoa, né? Em várias culturas, né? Que é chamada Artemis dos Efésios. Efésios é lá na Turquia, uma das cidades da Turquia. Também na Grécia é chamado também de Diana, é chamado de Diana dos Efésios, que é Diana na verdade é grego, né? Que é em grego. E também essa mulher também ela era chamada também de, vamos botar aqui, lá na Grécia, né? Tô tentando lembrar o nome dela aqui, que no caso seria Atenas, na Grécia, né? Então tem vários nomes. Às vezes é representado com uma mulher com vários seios, para falar que era a mãezona, cheia de, que era a mãe. Às vezes botava ela com uma forma caçadora, elegante, bonita, uma mulher bonita, com arco na mão, tezendo um arco na mão, caçando um veado, um cervo. Às vezes pensei a forma mais esdrúxula dela mesmo, que é a forma com várias tetas, vários seios. Às vezes pensei a Lilith também, que é uma coruja também, que seria uma arpia. Na cultura viking seria Freya, né, que seria uma valquíria. Então tá falando desse ser aqui. Então para agradar todo esse pessoal aí, inclusive eu vou falar sobre o Natal também, sobre o mitraísmo, né? O Deus Sol, por que mudaram a adoração no sábado, que é o Shabat, para o domingo, né? Por que fizeram isso? Só vou falar aqui para não errar nomes, para que o vídeo não é sobre isso. Então, essa forma que ele escreveu aqui, ó, tá? E como que se dizia? E às vezes também fazia um peixe também. Um peixe, que é um símbolo cristão. Tem muita gente que fala que esse símbolo aqui seria o símbolo lá dos filisteus, né? Que é o Dagon, o deus peixe. Que em hebraico o peixe é Dager, seria o peixe. Mas acho que não. Há controvérsia sobre isso. Aí fala que o chapéu do Papa é a boca de um peixe, que é a roupa de um sacerdote babilônico, que seria o Apicaluz, que seria a continuação. Também tem isso também, tá? Mas o mais certo no primeiro século é que seria esse peixinho aqui, que peixe em grego significa Ixus. Aqui, ó, Ictus, é ictus, tá? Que no caso é iota de Iesus, o X, que é o Ki de Christos, o T de Theos, o Gama
de Theos. Aqui no caso o Y de Ruios, e o sigma no final de Soter. Então seria Jesus Cristo Tel Ruios Soter. Ou seja, Jesus Cristo, Deus, Filho e Soter. Não o Filho de Deus Salvador, mas o Filho, dizendo que ele é o Filho, Deus e o Salvador, porque Salvador em grego significa Soter. Para a pessoa que nasce na Bahia, soteropolitano. Então, Jesus Cristo Ruios, que é filho, e Soter, separado, é unicismo, tá? Não é trindade não, é o filho que Deus salva não, mas o filho, dizendo que ele é Deus, que é Theos, o filho, Ruios, e o Soter é o Salvador. Então, eu me chamo Fábio Vilela, você está no canal Vilela Live, se você gostou, deixa seu ok, tá bom? Deixa também, comenta também, compartilha com as outras pessoas também para poder ter esse tipo de conhecimento. Siga o nosso canal, para quê? Para o YouTube entender que esse canal tem relevância, tá bom? Fábio Vilela, no canal Vilela Live, o amigo de todas as horas. Shalom para vocês aí.